Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Intensiflix, canal criado para promover conhecimento e atualização gratuitos em medicina intensiva. Seguindo a sequência dos vídeos anteriores, hoje nós vamos abordar monitorização hemodinâmica à beira-leito do ventrículo direito e circulação pulmonar. Para quem não me conhece, eu sou a Clarice Costa, sou médica intensivista titulada pela AMIB, apaixonada por medicina intensiva, com outras titulações como vocês podem ver no vídeo. Não é interesse do nosso canal ditar normas nem condutas para a prática profissional. Eu não tenho conflito de interesse e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, pessoal, para monitorização à beira-leito do ventrículo direito, a artéria pulmonar e o acoplamento entre os dois, nós temos duas ferramentas que inclusive se complementam. Uma é o catéter de artéria pulmonar, nosso velho conhecido Swan-Ganz, e o outro é o ecocardiograma, que dia após dia vem ganhando cada vez mais espaço no manejo do paciente à beira-leito. Então, aqui não é o objetivo do nosso vídeo falar do catéter de Swan-Ganz ali desde a sua introdução, a gente vai direto nas curvas de interpretação. Então, aqui quando nós introduzimos o catéter, a extremidade dele chega no átrio direito, a gente vai ver a curva de pressão venosa do átrio direito, que nem sempre é tão bonita quanto está aqui na figura. Mas, basicamente, ela é composta por uma curva A, que representa a contração atrial, uma curva menorzinha C, que representa o fechamento da válvula tricúspide, uma descendente, que é a descendente X, que representa a diástole atrial, depois uma nova curva, que é a V, que representa o enchimento atrial passivo, depois a válvula tricúspide se abre, tem uma descendente Y, que é mais acentuada, com esvaziamento atrial. E aí depois o ciclo se recomeça com a nova contração atrial, aqui a curva A. Geralmente, a PVC ela gira em torno de 2 a 6, lembrando que dependendo da fonte que você esteja estudando, esses valores de referência podem variar um pouco. Quando a extremidade passa do átrio e chega no ventrículo direito, há uma mudança bem importante da curva. Então, a curva passa a ter um pico sistólico, em torno de 15 a 25 no ventrículo direito normal, e na diástole, ela pode inclusive chegar a zero, pode variar de 0 a 8. Mas a morfologia da onda na diástole, ela é importante, porque ela representa a complacência do ventrículo direito e também o acoplamento dele em relação à pós-carga imposta pela pressão na artéria pulmonar. Então, normalmente, a morfologia da curva na diástole, ela é uma curva horizontal, tá? Sem grandes variações. Tem um gradientezinho aqui entre o início e o fim da diástole, que é menor ou igual a 4 milímetros. Depois, quando a ponta do catéter chega na artéria pulmonar, a gente vê uma curva tradicional arterial. E aí a sistólica na artéria pulmonar gira em torno de 15 a 25, a diastólica, veja que em torno de 15 a 25 na sistólica da artéria pulmonar, é praticamente a mesma do ventrículo direito. E não deve haver uma diferença significativa entre elas. Quando o ventrículo direito está funcionando bem, a pressão na artéria pulmonar está normal e os dois estão bem acoplados. A diastólica na artéria pulmonar gira em torno de 8 a 15, com uma média de 10 a 20. E quando há a oclusão, então, da artéria pulmonar, nós vemos a curva de pressão de oclusão da artéria pulmonar. E os valores giram em torno de 6 a 12. E aí, mostrando em detalhes o formato da curva durante a diástole ventricular, você vê aqui, olha, ela é horizontal. E esse gradientezinho que é muito pequeno de variação entre o início e o fim da diástole. Quando há um aumento na pós-carga e o ventrículo direito já não consegue mais acoplar e começa a haver disfunção, então o que acontece é uma mudança na morfologia da curva. E aí ela passa a ter uma morfologia ascendente. Obviamente que o gradiente vai mudar. E aí, inclusive, tem um nome para esse tipo de curva, que é o square root signal, que é o sinal da raiz quadrada, se for traduzir em português. E assim, um outro ponto importante é que não deve haver uma variação significativa entre a pressão sistólica da artéria pulmonar e a pressão sistólica do ventrículo direito.
e à medida que a função ventricular direita vai se deteriorando, não só a morfologia da curva muda, mas vai haver uma equalização entre a pressão diastólica ventricular direita e a pressão diastólica da artéria pulmonar. Além do que o curso ascendente sistólico ou a mudança de pressão ao longo do tempo será retardado e vai haver uma redução da pressão de pulso do ventrículo direito. Um outro diagnóstico interessante que a gente pode fazer também, observando a morfologia das curvas e também as pressões entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, é o seguinte: normalmente, a variação, a diferença da pressão sistólica do ventrículo direito em relação à pressão sistólica da artéria pulmonar não é maior do que 6 milímetros, geralmente é bem menor. Mas, se você tiver uma obstrução à via de saída do ventrículo direito, vai haver uma discrepância bem significativa entre as duas pressões. Então, por exemplo, nessa figura, a gente vê aqui ó, um pico sistólico, né, do ventrículo direito, bem discrepante em relação à pressão sistólica da artéria pulmonar. E quando a gente está diante dessa alteração, um dos diagnósticos prováveis é obstrução à via de saída do ventrículo direito. Então, pessoal, como eu falei no início do vídeo, além do catéter de artéria pulmonar, nós temos o ecocardiograma, que cada vez mais está ganhando espaço no dia a dia no manejo do paciente grave. Aqui nós vamos abordar basicamente o eco 2D. A gente sabe que tem o eco 3D e o strain, mas que fogem ao objetivo do nosso vídeo. Um outro ponto importante é que essa tabela aqui com os valores foi baseado na tabela publicada pelo Guide de Ecocardiografia da Sociedade Americana de Ecocardiografia. Lembrando que, a depender da fonte que você consulte, pode haver variação nos valores. Um outro ponto importante é que na tabela eles colocam os valores anormais. Então, por isso que eu coloquei os valores anormais. Então, através do eco 2D, a gente consegue medir as dimensões do ventrículo direito, as dimensões do átrio direito, chamando atenção para essa sigla RVOD, que é a medição da via de saída do ventrículo direito. A gente avalia também a função sistólica, chamando atenção para o TAPS. O TAPS, ele faz a medida do deslocamento do anel tricuspídeo em direção ao ápice do ventrículo direito durante a sístole. Chamando a atenção também para a FAQ. A FAQ é a percentagem de variação fracional da área do ventrículo direito na sístole e na diástole. Então, ele faz a medida da área diastólica final e a medida da área sistólica final. E aí aplica na fórmula e o resultado se correlaciona bem com a fração de ejeção do ventrículo direito. A gente também avalia a função diastólica do ventrículo direito e também faz a avaliação da circulação pulmonar. Tem um índice que é o TAPS dividido pela pressão sistólica na artéria pulmonar. O TAPS representando a contratilidade do ventrículo direito e a pressão sistólica na artéria pulmonar representando a pós-carga, ou seja, uma medida de acoplamento entre o ventrículo direito e a pressão sistólica na artéria pulmonar. E aí, quando você tem um índice menor do que 0,36, de acordo com a literatura, se correlaciona com pior prognóstico no paciente com falência cardíaca. E além das medidas hemodinâmicas tradicionais que o Swan-Ganz e o ecocardiograma nos fornecem, há outras medidas hemodinâmicas que avaliam não só a função do ventrículo direito, mas a relação ventrículo direito, circulação pulmonar e circulação sistêmica, e que complementam a avaliação hemodinâmica do paciente. Eu trouxe algumas para a gente avaliar aqui no vídeo. Então, primeira delas, pressão pulmonar relativa, é a relação da pressão arterial média em relação à pressão média na artéria pulmonar. Geralmente maior ou igual a 4 milímetros de mercúrio, independe da pré-carga, e reflete a gravidade da hipertensão arterial pulmonar em cirurgia cardíaca. Quando a gente avalia as pressões arteriais pulmonares e sistêmicas, é possível avaliar as repercussões hemodinâmicas, sistêmicas, o desvio do septo interventricular e o grau de reserva funcional cardíaca diante da hipertensão arterial pulmonar. Um outro índice é o RVFI, que é o Right Ventricular Function Index, que ele avalia o impacto da pressão da artéria pulmonar elevada em pacientes com função preservada, ainda preservada, né, do ventrículo direito, e a resposta à redução da pós-carga. E ele pode ser usado como fator de risco independente de mortalidade em pacientes de terapia intensiva com hipertensão arterial pulmonar.
Seguindo, então, uma outra medida hemodinâmica é o Right Ventricular Stroke Work Index, que representa o trabalho que o ventrículo direito deve realizar para mover o volume de sangue ejetado para a circulação pulmonar. Ele é calculado pela pressão média na artéria pulmonar, menos PVC, vezes o índice do volume sistólico, vezes essa constante. E o menor Stroke Work Index foi significativamente associado com morte ou reinternação por insuficiência cardíaca nos pacientes com hipertensão arterial pulmonar ou hipertensão arterial pulmonar associada a TEP crônico. E que um baixo Stroke Work Index está associado a um risco aumentado de necessidade de um dispositivo de assistência circulatória mecânica para ventrículo direito após a implantação de um dispositivo de assistência circulatória mecânica para ventrículo esquerdo. Uma outra medida hemodinâmica é o índice de pulsatilidade da artéria pulmonar, também conhecido como PAP, e pela fórmula é a diferença entre a sistólica na artéria pulmonar menos a diastólica na artéria pulmonar dividido pela PVC, ou seja, é o indicador de função do coração direito que se baseia na sistólica da artéria pulmonar como um indicador indireto da relação da função contrátil do VD em relação à pós-carga imposta pela circulação pulmonar e a PVC, que quando elevada, né, serve como um sinal de falha do ventrículo direito. O PAP pode ser um indicador sensível de piora progressiva em pacientes com insuficiência cardíaca avançada e hipertensão arterial pulmonar, e o PAP foi fortemente correlacionado com a função do ventrículo direito, avaliada pela ecocardiografia em pacientes com IAM de parede inferior. Então, um PAP menor do que 0,9 tem 100% de sensibilidade, 98% de especificidade para prever mortalidade ou a necessidade de um dispositivo de assistência circulatória mecânica para ventrículo direito. E para concluirmos o nosso vídeo, última medida hemodinâmica, o Right to Left Filling Pressure Ratio ou o Right to Left Discordance of Filling Pressures, que mede a relação PVC, pressão de oclusão na artéria pulmonar. A proporção normal é de aproximadamente meio, mas valores mais altos estão relacionados à disfunção do VD. Um ponto importante é que essas medidas hemodinâmicas mais complexas, elas não têm um valor rígido de referência, porque elas se correlacionam com eventos clínicos e populações específicas. Então, eu trouxe aqui uma tabela que foi publicada na Circulation em 2018, mostrando aqui parâmetros hemodinâmicos associados com a função do ventrículo direito. Se vocês observarem, a depender da variável hemodinâmica, os valores mudam de acordo com a situação clínica do paciente e da patologia, né, que levou à disfunção do ventrículo direito. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, comente e nos encontraremos no próximo vídeo. Obrigada.